Nos últimos dias, nós tivemos a saída de 3 técnicos do futebol brasileiro. Álvaro Pacheco, do Vasco, Fernando Diniz, do Fluminense e o Cuca, do Atlético Paranaense. Para nós, torcedores brasileiros, não é novidade essa troca repentina de técnicos com alguns problemas durante o seu trabalho. Mas a gente há de convir que essa sensação de falta de paciência e resultados muito imediatos tem aumentado nos últimos anos. E daí surge a dúvida: quanto tempo dura um técnico em seu cargo no futebol brasileiro? Fala, meus torcedores, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse, meus amigos, é o Futebol de Dados. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rebeca Cis, advogada, totalmente apaixonada por futebol, levemente clubista, mas que sempre confia muito e muito nos dados. E o vídeo de hoje tem um tema um tanto delicado: a rotatividade dos técnicos no futebol brasileiro. Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu preciso pedir uma força para você. O Futebol de Dados está começando, então a gente está com a nossa meta dos primeiros 100 inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você já viu outros vídeos do canal, se inscreva e dá essa força pra gente. Aproveita e já deixa o like aqui também e compartilhe com seus amigos, suas amigas, seus familiares. Compartilhe com todas as pessoas que amam futebol, assim como a gente e assim como você. Sem mais enrolação, vamos lá. O GE tem um estudo interativo, um material que está em constante atualização e que foi atualizado recentemente com algumas informações sobre a troca de técnicos já nessa temporada de 2024. Então nós já temos algumas informações parciais sobre a saída de técnicos em vários clubes de várias séries do Brasileirão. E esse levantamento utilizou como base o histórico de 30 clubes, sendo eles América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Avaí, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Chapecoense, Curitiba, Corinthians, Cruzeiro, Figueirense, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Náutico, Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, Santa Cruz, Vasco e Vitória. Então, para trazer algumas respostas, nós vamos considerar algumas informações. Esse estudo traz dados de técnicos, e seus históricos em clubes. E assim como o histórico dos clubes com seus técnicos desde 2003. Então, alguns resultados, como por exemplo, o tempo médio que um técnico dura em um clube, parte desse princípio, desse cálculo de 2003 a 2023. Um outro ponto também é que, para conversar aqui com vocês, eu vou considerar todas as movimentações de saída dos técnicos. Então, técnicos que pediram transferência, como o caso do Dorival, que saiu do São Paulo para a seleção brasileira, técnicos que foram demitidos e técnicos que também pediram demissão. Então, com essas informações esclarecidas e uma colinha que está aqui no canto, vamos às seguintes perguntas. Quantos técnicos saíram de seus clubes em 2024? Até agora. Acredite se quiser, mas até o momento da gravação desse vídeo, 24 técnicos já saíram de seus clubes no futebol brasileiro em 2024, sendo 14 deles, ou seja, a maior parte, só na Série A do Brasileirão. O ano começou com a saída do Dorival Júnior, que estava no São Paulo, e foi virar técnico da seleção brasileira. E até a gravação desse vídeo, até esse momento, tá terminando com a saída do Wagner Mancini do Ceará, que está na Série B. Esse estudo traz também que, no geral, as saídas de técnico, o maior número de saídas de técnicos costuma coincidir com o final de disputas. Então, por exemplo, final dos estaduais, final do Campeonato Brasileiro ou de competições internacionais, como Sul-Americana e Libertadores. Mas isso não é uma regra absoluta. Existem técnicos que saem após essas competições e no início de outras, como foi o caso do Thiago Carpini no São Paulo no início do Brasileirão. Qual foi o clube que mais trocou de técnico desde 2003? E foi o Ceará, que teve 61 comandos com 44 técnicos diferentes. E qual é a diferença? 61 comandos são um período de início e duração, duração e final daquele trabalho do técnico. Com 44 técnicos diferentes, por quê? A gente sabe muito bem que tem técnico que vai, técnico que volta, que acaba retornando, então as contas são feitas dessa forma. E qual foi o clube que menos trocou de técnicos desde 2003? Coincidência ou não com seus resultados atuais, quem menos trocou de técnico foi o Palmeiras, que teve 25 comandos e 21 técnicos diferentes, de 2003 para cá. Além disso, o estudo traz também qual foi o técnico que, desde 2003, durou mais tempo no cargo, que foi o Marcelo Veiga, no Bragantino, que ficou quase 5 anos como treinador, 4 anos e 11 meses, de 27 de agosto de 2007 a 9 de agosto de 2012. E ainda nessa linha, obviamente, qual foi o técnico que durou menos tempo? E foi um caso recente, que foi o do Cuca,
quando foi contratado pelo Corinthians. Essa passagem relâmpago do Cuca aconteceu após o protesto da torcida, né, pela contratação e durou apenas 7 dias, de 20 de abril de 2024 a 26 de abril de 2024. E é claro, no meio de tudo isso vem aquela dúvida: qual técnico atual tem durado mais tempo no seu cargo? E eu vou te dar 3 segundos para chutar antes de eu te dar a resposta. 3, 2, 1. Abel Ferreira. O português está no comando do Palmeiras há 3 anos e 7 meses, desde novembro de 2020. Bem, e agora vem a resposta para a dúvida principal desse vídeo. Quanto tempo dura, em média, um treinador no seu cargo no futebol brasileiro? E levando em consideração esse cálculo a partir de 2003, mas também levando em consideração essas trocas mais constantes nos últimos anos, um treinador geralmente dura em seu cargo, principalmente nos clubes de elite, cerca de 6 meses. Sendo mais precisa, 5 meses e 8 dias. E aí, se a gente for levar esse cálculo também para a temporada 2023, considerando esses clubes do estudo e também algumas competições nacionais e internacionais, a gente tem uma média de 9 técnicos trocados por mês. Bem, eu vou deixar um resumo dessas informações aqui na descrição do vídeo, junto com o link desse estudo do GE, desse infográfico, e algumas informações para você também acompanhar a gente, acompanhar o futebol de dados nas redes sociais. Mas o principal é, você acha que tem um tempo limite para o trabalho de um técnico ser visto em campo? O que a gente precisa levar em consideração antes de pedir a demissão de um técnico ou antes de contratar um técnico? Deixa aqui nos comentários a sua resposta, que eu vou adorar acompanhar. E deixa também temas, né, e sugestões para os nossos próximos vídeos. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!